Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um encontro informativo do ano série do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Nilceia Souza e hoje eu estou usando uma blusa rosa, pink, uns brincos de argolas, estou usando também uma calça preta, estou com os cabelos soltos, uso luzes no cabelo e tenho os olhos castanhos. Sou formada em letras, também em pedagogia, especialista em língua portuguesa pela Unicamp, especialista em coordenação pedagógica pela UFSCar e especialista em literatura pela Unifesp. O enfoque dado para a pauta de etapa refere-se ao tema central gêneros textuais, tendo por base atividades do Aprender Sempre, volume 1, parte 2, situação de aprendizagem 5 do 8º ano. Em seguida, nós vamos oferecer, né, a vocês uma proposta metodológica para o ensino de gêneros textuais e para encerrar as orientações para o desdobramento do planejamento a ser realizado na ATPC da unidade escolar. É sempre um prazer estar com vocês e espero que possamos compartilhar experiências e construir uma rede colaborativa de estudos e aprendizados. Eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazerem as anotações referentes aos nossos estudos, que tenhamos uma boa formação e que esta formação seja propositiva para o desenvolvimento da ATPC na escola. Então, para vocês acessarem o caderno do Aprender Sempre, e também, né, essa situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 5, do volume 1, basta vocês clicarem aí no link que aparece na tela, e juntamente, né, vocês encontrarão também os materiais de apoio para o planejamento das aulas. Vocês encontrarão tanto os materiais do ensino fundamental, quanto também os materiais do ensino médio. Os objetivos da nossa formação de hoje tem o tema gêneros textuais, com foco na leitura e a produção textual. Assim, nós temos, né, como objetivos que vai nortear a nossa TPC formativa de hoje. Revisitar os aspectos teóricos, discutidos na formação de etapa, acerca do tema central gêneros textuais, com foco na leitura e na produção textual. Analisar atividades relativas ao gênero textual proposto no 8º ano da sequência de atividades 5, volume 1, parte 2, do 2º bimestre, e propor uma experiência de aprendizagem com o gênero textual trabalhado a ser discutida no desdobramento do planejamento na TPC da escola. Então, no nosso primeiro momento formativo, né, nós iniciamos esse momento, revisitando aí os aspectos teóricos acerca da relevância do ensino de variados gêneros textuais, haja vista que é sempre bom retomar alguns conceitos. Então, bora lá. Nós temos aí o currículo em ação, né? Então, o trabalho em língua portuguesa, ele é a continuidade dos anos iniciais, mas de uma forma gradual, né? Vamos pensar aí que o nosso currículo, ele está desenhado, ele está norteado aí, tendo como base as habilidades, né? As habilidades essenciais, as habilidades de suporte, e essas habilidades, elas vão se tornando complexas a partir de cada ano sério aí que os alunos vão passando, né, eles vão estudando e se apropriando do conhecimento. Então, essa aprendizagem aí, ela acontece de forma gradual, mas de maneira a aprofundar e a ampliar aí as práticas de linguagem, em consonância aí com as habilidades e os objetos de conhecimentos, que progressivamente eles vão se tornando aí mais complexos durante todo o período escolar. Então, as práticas de leitura, elas dão continuidade ao processo de letramento e também elas ampliam aí o contato dos estudantes com os gêneros textuais relacionados aí a vários campos de atuação e as várias disciplinas.
Então, nós temos aí o currículo em ação, né, e os gêneros textuais e as práticas de leitura. Então, conforme a BNCC, nas práticas de leitura, vão se destacar aí os gêneros que circulam aí na esfera pública, nos campos jornalístico midiático e também nas práticas contemporâneas de linguagem. Então, essas habilidades, elas são predominantes e proporcionam aí a capacidade de argumentar, de persuadir, e esses gêneros textuais aí jornalísticos, informativos e opinativos, e também, né, os publicitários, eles são privilegiados quando nós falamos aí a respeito aí do campo, né, jornalístico midiático. Haja visto que o foco em estratégias linguísticos discursivas e semióticas estão voltadas aí para a argumentação e também para a persuasão. Então, de acordo aí com o documento orientador, né, nós temos aí os gêneros textuais, né, nós vamos pensar agora no artigo de opinião, que é trabalhado, desenvolvido aí na sequência de atividade 5, que insere-se aí no campo da vida pública. Então, conforme a BNCC, nas práticas de leitura, destacam-se os gêneros que circulam aí na esfera pública, que tem como foco aí, como eu já disse, em gêneros textuais a argumentação, seja em debates, em artigos de opinião, em editoriais, entre outros gêneros, né? E esse campo, ele desenvolve habilidades que promovem a consciência crítica, principalmente aí, relativas aos direitos humanos, né, bem como a valorização desses direitos, de maneira a valorizar aí a ética da responsabilidade. Então, essas habilidades, elas se ancoram aí na argumentação e também na persuasão, né. Vamos pensar aí que o estudante, né, ele participa, né, ele passa, ele aprende, e a escola, ela está para formar esse estudante, né, formar de que forma? De uma forma global, né, e assim, ele estará apto para viver em sociedade, para interagir, para defender o seu ponto de vista, para argumentar de uma forma cortês, de uma forma educada, né, e não ferir aí o outro. Então, os textos multimodais, também os textos multissemióticos, de acordo com Rojo e Almeida, né, em suas pesquisas, o ensino de gêneros textuais e multimodais, e também multissemióticos, eles são importantes porque eles propiciam aos professores da educação básica refletir sobre como os estudantes eles vivenciam o letramento mediante a diversidade cultural e hipermodal dos meios digitais. Vamos pensar, né, que conforme vão se passando os anos, alguns gêneros textuais, eles vão deixando de existir, né, eles tornam-se em desuso, e outros, né, vão surgindo, vão aparecendo, né, e a multimodalidade, esses gêneros, esse multiletramento, eles acabam fazendo parte, né, e hoje nós temos aí essa variedade de gêneros textuais. E com isso vai possibilitar aí conhecer esses gêneros a partir dos aspectos teóricos da pedagogia dos multiletramentos, que vão sendo aí construídos em decorrência das mudanças das linguagens digitais e também das necessidades comunicativas aí do século XXI. E nesse sentido vai permitir aí compreender que esses gêneros textuais, eles ancoram-se aos campos dos multiletramentos e eles devem ser ensinados por meio de atividades de leitura e de produção de texto, né? Então, onde esses estudantes vão se repertoriar, vão conhecer esses gêneros textuais? Na escola, né? Então, a escola está aí para isso. E ensinar a esses estudantes, né, essa variedade de gêneros textuais é o seu papel, professor, é o papel da escola e é o seu papel enquanto formador aí do sujeito, né, e do estudante aí, para que ao final da educação básica, ele consiga, né, aprender, se apropriar aí do gênero textual e fazer uso aí na sociedade, né, seja aí de forma oral, seja de forma escrita, né, de modo a conseguir utilizar. Então, o gênero textual, na situação de aprendizagem 5, né, na perspectiva enunciativo-discursiva do 8º ano do ensino fundamental, nós temos aí o artigo de opinião, né, e
que ele é predominante aí na sequência de atividade 5, como eu já disse, por ser agrupado aí segundo DOLS, né, de acordo com certas regularidades linguísticas e também de transferências em que atendem basicamente 3 critérios, né? Então, o primeiro critério é os agrupamentos que tem como foco aí a finalidade, né, social, em que se associam aos domínios essenciais de comunicação escrita oral, como transmissão e construção de saberes. Então, nesse sentido, a linguagem dominante na sequência de atividade 5, ela refere-se ao argumentar, que vai exigir aí a sustentação, a refutação, a negociação e tomada de posições. Então, desse modo, né, o gênero textual, o artigo de opinião, ele insere-se aí no campo jornalístico e midiático, que geralmente tem por temática aí problemas controversos por meio dos quais os enunciadores, eles se posicionam criticamente, né, em relação a determinados temas. Então, esse gênero textual, de certa forma, ele possui certas regularidades, né, em seus elementos linguísticos, em seus elementos composicionais, conforme as indicações de manuais, né, das mídias jornalísticas, que orientam como planejar e organizar aí o artigo de opinião, as notícias, as reportagens, né, e etc. E esse gênero textual, eles têm de uma certa relativa, né, por levar em consideração aí a homogeneidade, né, quanto ao uso da linguagem predominante relativa à norma padrão em sua construção, né, cada gênero aí, ele segue aí uma estrutura e também uma norma. Por fim, né, nós chegamos no nosso segundo momento formativo, onde nós iremos analisar as atividades relativas ao gênero textual proposto aí no 8º ano, na sequência de atividade 5 do volume 1, parte 2, do segundo bimestre, tá? Então, é interessante que vocês façam as anotações, né, que elas serão fundamentais para dar continuidade, né, no planejamento na TPC da unidade escolar. Então, nós temos aqui o gênero textual artigo de opinião, né? E estas aulas, elas foram escolhidas aí, pois elas têm por base uma habilidade central, que para ser contemplada e explorada, faz-se necessário olhar para outras habilidades, né, as habilidades de suporte, de modo que o conjunto todo faça parte dos estudos. Então, desta forma, né, ao produzir o artigo de opinião, tendo em vista aí o contexto de produção, dado, né, e também a defesa de um ponto de vista que se conecta com a habilidade essencial, que contempla o uso aí dos argumentos, também dos contra-argumentos em situações comunicativas sobre os temas polêmicos. Então, para analisar esse gênero textual, nós iremos rever a habilidade essencial e objeto de conhecimento, né? Nós vamos apresentar aí o conjunto de aula, que são as proposições da sequência de atividade 5 do 8º ano, e nós também iremos analisar aí as aulas, tendo como foco a construção do gênero textual, artigo de opinião. Aqui nós temos a habilidade essencial, né? Então, o documento curricular do currículo em ação do ensino fundamental, ele tem como finalidade formar o estudante de uma forma integral, né, na perspectiva aí do desenvolvimento humano, e nesse sentido ele apresenta as competências, as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e também ao desenvolvimento emocional. E além disso, né, nós temos aí o objeto de conhecimento, que ele deve estar em consonância com as habilidades em relação às atividades aí propostas nessa sequência de atividade, no caso a sequência de atividade 5, e de maneira a considerar aí um trabalho multidisciplinar, né? E essas produções aí do artigo de opinião, ela está para uma escolha, né? Pois ao fazer resumos de citações, né, e também realizar alguns esquemas, de maneira a indicar aí paráfrase, leva aí o estudante a escrever textos argumentativos, onde ele vai reconhecer a estrutura do texto e também vai envolver aí a compreensão, né, dos parágrafos
que são fundamentais para a consolidação das habilidades. Então, na verdade, o foco da aula e o movimento a ser realizado, ele serve para repertoriar o estudante, para que ele possa conseguir aí compreender o processo e, ao final, ele consiga construir um artigo de opinião com a fundamentação, né, defendendo aí o seu ponto de vista. Agora, né, nós vamos conhecer as aulas, né, e os objetos ao longo da sequência de atividades. Então, nós vamos pensar aí no conjunto das aulas aí que formam aí, né, a sequência de atividade 5. Então, nós temos as 8 aulas. Então, na primeira aula, em modalidade argumentativa, necessidade de um plano, nós vamos rever a modalidade argumentativa, suas características e estrutura textual, identificar as principais características da modalidade argumentativa e sua finalidade. Já na aula 2, aí, intitulada como Pesquisar para Argumentar, o objetivo desta aula é compreender aí a importância da pesquisa para coletar argumentos que fundamentem textos de opinião, tendo por base uma divulgação científica oral proposta para o jornal escrito, né? E, além disso, nós também temos como objetivo aí organizar e coletar argumentos que sustentem temas relativos ao desenvolvimento humano e também a sustentação aí para a produção de relatórios e pesquisa. Já a aula 3, produzindo sentidos no texto, coesão e coerência, o objetivo é perceber os efeitos de sentido decorrente do uso da coesão e da coerência na produção textual e empregar elementos de articulação textual na organização de textos argumentativos. Já a aula 4, o que há em cada parágrafo, né? Ela traz aí como objetivos conhecer os parágrafos dissertativo-argumentativos, indicar o tópico frasal, a ideia central do texto, né, para o desenvolvimento significativo do parágrafo, produzir parágrafos dissertativo-argumentativos conforme a estrutura composicional de textos de opinião. E dando continuidade, né, a aula 5, intitulada aí como a escrita no texto argumentativo, os usos da linguagem, ela traz aí como objetivos analisar, segundo o que recomenda a linguagem formal em textos argumentativos, os efeitos de sentidos produzidos pela pontuação. E também adequar aí a escrita ao contexto de produção e circulação da produção textual. Então, vocês viram que até aqui as proposições, né, que aparecem aí nessas aulas, né, da aula 1 à aula 5, são proposições fundamentais para que o estudante ele consiga, né, chegar na aula 6, né, que a aula 6, ela traz aí como título fato ou opinião, eis a questão. E nessa aula aí, ele irá compreender a diferença entre o fato e a opinião, que é muito importante, né, e reconhecer os fatos e opiniões e organizá-los coerentemente na produção de textos argumentativos, além de identificar aí as estratégias de persuasão utilizadas na construção de textos a partir de fatos e opiniões, é onde eles vão revisitar alguns textos, né, e conseguir aí descobrir, conseguir compreender o que é um fato, o que é uma opinião, para que eles consigam, ao final, produzir um artigo de opinião aí de uma forma concisa, de uma forma coerente e de uma forma convincente. A aula 7, que é planejando e escrevendo um artigo de opinião, ela traz como objetivos planejar e produzir um artigo de opinião, tendo por base a coleta de dados e informações do tema, indicadas no relatório de pesquisa elaborado anteriormente. Então, observem que foi proposto, né, uma atividade de pesquisa, e essa atividade de pesquisa, ela será resgatada e ela será necessária para que eles possam dar continuidade aí na construção da aprendizagem. Haja visto que o estudante é o centro do processo de ensino-aprendizagem e ele precisa ser o protagonista, né, de todo esse movimento. A aula 8, ela está intitulada É Hora de Revisar e Socializar o Artigo de Opinião. E ela traz aí como objetivo revisar o artigo de opinião, observando a estrutura composicional e os elementos morfossintáticos e coesivos. Então, percebam aí que há toda uma organização voltada, né,
para repertoriar o estudante para que ele consiga chegar na culminância aí desse conjunto de aulas, socializando uma produção de autoria, né? E é uma produção qualquer? Não, é uma produção de um artigo de opinião, onde ele deverá ser convincente, né? Para defender o seu ponto de vista. E agora, né, nós vamos refletir sobre o gênero textual, artigo de opinião. Então, eu gostaria, né, que vocês tentassem responder as questões aí no diário de bordo e fizessem as anotações. Para isso, eu irei aguardar aí 2 minutos para que vocês consigam refletir sobre essas questões e, em seguida, nós vamos fazer uma sistematização aí sobre os registros, né, e sobre as respostas aí dessas questões. Então, nós temos aí 4 questões, né, e eu gostaria que vocês fizessem as anotações. Então, para você, professor, qual a diferença entre fato e opinião? Existe alguma diferença? Que diferença é essa? Quais são os elementos composicionais de um artigo de opinião? O que é argumentar e contra-argumentar? E que tipos de argumentos os estudantes podem usar no cotidiano para defender as suas ideias? 2 minutinhos agora para que vocês possam registrar aí as respostas, né, referente a essas questões. Então, agora nós iremos retomar os registros, né, e fazer a sistematização de acordo aí com as reflexões. Bora lá? Então, qual a diferença entre fato e opinião, né? Os fatos, eles são sempre verdadeiros, né? Geralmente eles são noticiados em jornais, enquanto as opiniões, elas são subjetivas e elas variam de pessoa para pessoa, pois elas mostram aí o pensamento e as preferências individuais. E quais os elementos composicionais aí de um artigo de opinião? Os elementos composicionais, eles são, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Embora, né, nós precisamos ressaltar que nem todo parágrafo, ele contém uma conclusão, pois a progressão temática, ela pode estar na continuidade do texto, e o parágrafo de conclusão, ele pode ser a última parte do texto.
E o que é argumentar e contra-argumentar? Argumentar é defender um ponto de vista. Já a contra-argumentação, né, é fundamental nos textos dissertativos e argumentativos, pois expõe aí pontos de vistas opostos, né, que gerando trocas de ideias e também debates sobre os temas propostos, de modo a ampliar a visão sobre o tema. Daí a necessidade de desenvolver um trabalho em parceria com outros professores para contribuir aí com a alimentação temática, né, dos estudantes, para que ao final, né, quando eles estiverem aí no momento de produção textual, eles consigam escrever um texto aí convincente, né, com ideias aí a respeito da temática proposta. E que tipos de argumentos os estudantes podem usar no cotidiano para defender as suas ideias, né? Nós temos aí o argumento de autoridade, né, que serve para validar a tese ou a conclusão defendida, né, a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente, considerando-se uma autoridade na área, por exemplo. Nós temos também o argumento por evidências, quando se pretende levar o auditório a admitir a tese ou a conclusão, aí, justificando aí por meio de evidências, por exemplo, aí os dados considerados, né? Nós temos aí os argumentos por comparação, por analogia, onde se pretende levar o auditório a aderir à tese ou à conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia evidenciados aí pelos dados apresentados. Nós temos também o argumento por exemplificação, né, que são usados aí quando há um exemplo específico de conhecimento geral para justificar uma ideia. Nós temos o argumento de princípio, que é usado aí para contestação lógica, científica, ética, né, entre outras aí, e aceita como verdadeira e também de validade universal, né, dizem respeito aí a um fato isolado, mas aparentemente aí relacionado aí ao princípio em que se acredita. Então, ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese, né, ou uma conclusão por meio de uma dedução. E por último aí o argumento por causa e consequência, que usa-se justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Então, nós vamos, a partir de agora, né, analisar a aula 6, fato ou opinião? Eis a questão. Então, nesta aula, professor, há um conjunto de atividades que dialoga com o texto da aula 2, que é distinguir fato de opinião, que é imprescindível para a democracia, e o objetivo é distinguir o fato de opinião para a democracia de uma forma organizada, né? Então, nós vamos pensar como realizar isso, né? Organizar a turma. Pode ser uma organização aí em pares, em duplas, ou até mesmo em trios. Então, os estudantes, eles precisam ser organizados. E a partir daí, eles devem se posicionar criticamente em relação aos temas propostos. Os temas podem ser aí, ó, o consumismo, saúde, ecologia, educação e família, ou outros temas aí que podem surgir a partir aí da necessidade da turma, né? Por isso que é interessante esse diálogo, essa troca, né? Entre os estudantes, né, e essa conversa aí, para que eles consigam vivenciar, né, e também para que eles consigam opinar. E é importante também explicar que os fatos, eles são sempre verdadeiros, enquanto as opiniões, elas variam de pessoa para pessoa, e também, né, elas mostram o pensamento e as preferências individuais das pessoas. Então, após esse movimento, os estudantes terão que identificar dentro de um texto argumentativo fatos e opiniões, né, conforme aí o contexto de produção. E dando continuidade, os estudantes são convidados a partirem para um laboratório de informática, né, para uma sala de informática, onde eles irão realizar uma pesquisa de diferentes gêneros textuais, que apresentem um fato ou opiniões, né, que pode ser aí um artigo de opinião, pode ser um editorial, né, pode ser uma notícia, entre outros, né, gêneros aí que eles
consigam encontrar, né, essas opiniões, né, e consiga aí localizar dentro do texto. E para finalizar a aula, a proposta é que eles avaliem a aprendizagem dos estudantes, né, e ao final a avaliação, ela deve ter um caráter qualitativo durante todo o processo de construção de conhecimento, né, tanto para o engajamento dos estudantes, como também para desenvolver aí o protagonismo, que é fundamental na formação integral do sujeito, né? Então, estimulem os registros, né, dos estudantes, né, pois eles são fundamentais para as atividades seguintes, né? E essa mediação, essa proposição, e também essa intervenção, ela precisa ser realizada. E é você, professor, que tem aí esse papel tão importante. A aula 7, né, planejando e escrevendo um artigo de opinião, ela destina ao planejamento e produção de um artigo de opinião de pequena extensão. Então, os estudantes, eles irão esboçar um texto argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e é interessante aí, né, e também fundamental que vocês orientem os estudantes a retomarem, né, os registros, as pesquisas realizadas, e a partir daí, eles vão dar continuidade aí na construção da aprendizagem, né? Em seguida, né, a partir do momento que eles resgataram aí a pesquisa, eles irão selecionar um tema, que pode ser o tema 1, né, o lixo eletrônico e o descarte correto, o tema 2, a energia acessível e limpa, o tema 3, redução das desigualdades, e também outros temas aí selecionados pela turma, né? Os temas que eles se sentirem mais confortáveis em estar produzindo os textos. E, mais uma vez, professor, é interessante, né, nós deixarmos claro que vocês precisam incentivar os estudantes a explorarem aí os conectores, né, e se possível, projete outros, né, que achar necessário para que os textos, eles sejam coesos, né, e tenham coerência, perdão. Bem como aí fundamentar aí os argumentos no texto, tendo por base aí as pesquisas realizadas acerca aí do tema escolhido. Então, na atividade 2, um planejamento para a produção desse gênero textual, é a proposta dessa atividade, né? Então é necessário para se escrever um texto planejá-lo primeiro, e a atividade 3 é o momento de orientá-los aí a realizar a escrita em uma folha de rascunho, né? Até mesmo porque eles irão escrever, né? E após a escrita desse texto, eles precisam passar a limpo, até mesmo porque quem escreve, escreve para alguém com alguma intencionalidade, né? Então não há nenhum sentido desse texto ser escrito, né? E ele ser guardado, né? Ele precisa ser divulgado. Então, é importante frisar a necessidade de mediação do processo, né? E também aí os registros, que são fundamentais. A aula 8, né, que é a hora de revisar e socializar o artigo de opinião, ela destina aí a revisão do texto argumentativo escrito na aula anterior, e a proposta é uma atividade partindo de um roteiro, que está aí apresentado na tela. Observe que há algumas perguntas que direcionam o olhar do estudante para refletirem sobre o texto que eles produziram, né? E esse movimento, ele é fundamental para que o estudante compreenda que quem escreve, escreve com uma intencionalidade, né? Então, sempre haverá um leitor para o texto escrito. Então, nesse sentido, há uma necessidade de revisar antes de socializar aí as produções. Haverá o momento da socialização dos artigos, né, conforme o suporte e a forma escolhida, né, pela turma. Então, o artigo de opinião, ele contribui para a formação do sujeito consciente e responsável, e também sobre a importância de seu papel na sociedade, né, até mesmo porque nós estamos formando cidadãos para serem ativos, né, em seu contexto social, na sociedade em que vive. Então, sistematizando aí um conjunto de aulas, né, com o gênero textual artigo de opinião, a modalidade argumentativa é uma prática discursiva, né, em que o estudante, ele disserta a partir dos conhecimentos prévios. Então, vocês percebam que parte aí essa sequência de atividade aí
da aula 1 até a aula 8, partindo da aula 1 com atividades de leitura, onde vocês podem aí explorar aí as estratégias de leitura, e depois, a partir daí, né, realizar as reflexões e as organizações linguísticas aí que aparecem nas demais aulas, e ao final, né, eles consigam chegar numa produção textual, né? Então, mostra que é uma pessoa atenta, né, aos diversos temas relevantes da sociedade, né, que tem uma consciência crítica para expressar aí as suas ideias, que consegue desenvolver aí competências de argumentação, além da escrita e a adequação ao tema, né? Nós vamos pensar aí na coesão e também na proposta de intervenção. E essa sequência de atividade 5, né, ela foi construída partindo da necessidade de construir um plano. E ao chegar ao final, eles, né, terão uma produção e realizarão aí a revisão e também a socialização dessa produção. Então, é necessário, né, repertoriar os estudantes e, então, inicia-se aí as aulas com as atividades de leitura, como eu já disse, e análise de textos, tendo como foco aí a estrutura do texto e a intencionalidade, né, em relação à situação comunicativa. Então, após todo esse movimento, foca-se em atividades aí de análise linguística e semiótica, que vão propiciar aos estudantes reconhecer os elementos linguísticos que exercem aí a função de conectores textuais e que articulam os sentidos do texto. Então, para isso, eles precisam realizar as atividades propostas, que fazem reconhecer aí os recursos e também os valores semânticos, né, do texto. Há atividades sobre a construção de parágrafos, né, como nós já vimos, e elas vão direcionando o olhar aí para a estrutura do gênero, né, pensando aí na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, além da observação de tópicos frasais para o desenvolvimento e conclusão da ideia. Então, é importante que os estudantes percebam a importância do tópico frasal, né, como um delimitador aí do assunto a ser trabalhado no parágrafo, e após esse movimento, professor, o foco, ele será a escrita do texto argumentativo e os usos dos recursos da língua para representar as ideias, os pensamentos e também as opiniões. E concluindo aí esse conjunto de atividades, vai dialogar aí com o gênero trabalhado e se faz, né, necessário aí que os estudantes consigam distinguir aí o que é fato de opinião, que são imprescindíveis para a democracia. Então, para isso, eles são organizados aí, como eu já disse, em duplas ou em trios, e eles devem se posicionar criticamente em relação a alguns temas propostos. Então, nós vamos pensar, né, essas atividades, elas são fundamentais para que eles cheguem ao planejamento e também à produção de um artigo de opinião. Num primeiro momento de pequena extensão, né, onde eles esboçam o texto argumentativo, e ao final, né, o momento da revisão do texto e também da socialização desse artigo. Então, para sistematizar os estudos acerca do gênero textual artigo de opinião proposto na sequência de atividade 5 do 8º ano, nós vimos tanto a habilidade essencial quanto o objeto de conhecimento aí do aprender sempre, eles estão aí conectando com os aspectos aí teóricos relativos aí aos domínios sociais de comunicação, né, discussão de problemas aí sociais controversos, e a linguagem dominante aí do argumentar, né, que é uma sustentação, uma refutação, uma negociação e tomadas de posição, né, que são propostas aí pelo Dawes. Então, esse gênero textual, ele potencializa o desenvolvimento de argumentos que fundamentam aí os pontos de vista acerca dos temas polêmicos, né. Por fim, né, nós chegamos no nosso terceiro momento formativo, onde nós iremos sugerir uma experiência de aprendizagem aí com o gênero textual proposto a ser discutida aí no desdobramento da TPC na unidade escolar. Então, nós trazemos aqui, né, o júri simulado como a sugestão de atividade, né, em que, a partir de um problema, né, são apresentados aí argumentos de defesa, também de acusação, que pode levar o grupo à análise e avaliação de um fato proposto com objetividade e realismo. Então, a crítica construída de uma situação e a dinamização aí do grupo para estudar com profundidade um tema real, né, um tema real que foi levantado por esse grupo. Daí a importância desse grupo surgir da necessidade, né, e também surgir aí de sugestões do próprio grupo de estudantes, né, da própria turma. E para isso é necessário aí a sua mediação, professor, que vai orientar cada um dos estudantes e os seus papéis
respectivos aí no decorrer dessa estratégia, né, que vai acontecer com sucesso, né, com a sua contribuição e orientação, com a sua intervenção, e ao final ela vai cumprir a finalidade. Digamos que há toda uma intencionalidade pedagógica, né, para repertoriar os estudantes e também para proporcionar a eles situações onde eles precisarão defender um argumento, refutar o argumento e serem convincentes, persuasivos, equilibrados diante da situação. Então, para que seja possível compreender essa abordagem, é necessário partir de um tema estudado pelos estudantes, dividir os papéis, né? Então, nós temos aí o juiz, né, no júri simulado, o escrivão, a promotoria, que pode ser de 1 a 4 estudantes. Então, nós temos aí também, né, a defesa de 1 a 4 estudantes, o conselho de sentença de 5 a 7 estudantes, e o restante será aí o plenário, né, formará o plenário. A promotoria e a defesa, eles devem ter alguns dias para planejar os argumentos que vão apresentar, né, para isso é fundamental, mais uma vez, a sua mediação, a sua intervenção, né, a sua orientação, e no dia da apresentação, cada um terá aí 10 minutos para expor os argumentos. O juiz, né, qual será o papel do juiz? Ele manterá a ordem ou formulará os quesitos ao conselho de sentença. Já o escrivão, ele fará o relatório, o conselho de sentença, após ouvir os argumentos da promotoria e também da defesa, ele apresentará a decisão final, e o plenário, ele observará o desempenho da promotoria e da defesa e fará a apreciação final sobre a sua desenvoltura. Por fim, né, nós chegamos aí no desdobramento para a TPC na escola, né, na primeira etapa de formação, né, nós deixamos aí algumas orientações, né, que são fundamentais. Então, é importante que vocês assistam os vídeos de formação, tanto da formação de etapa, como da formação de ano sério, façam anotações, revisitem o diário de bordo, as anotações, né. Em seguida, é interessante que vocês junto com os pares, né, façam trocas das impressões, trocas dos registros, né, acerca do tema central, gêneros textuais, com os demais professores aí de língua portuguesa, e posteriormente, um espaço aí para que vocês possam aí discutir com os pares de que maneira esses conceitos relativos aos gêneros textuais orais ou escritos, eles podem contribuir para a sequência de atividade 5, né? E, mais uma vez, né, nós destacamos aqui que o júri simulado foi apenas uma sugestão, né? E vocês, mais do que ninguém, aí saberão qual, né, a atividade, qual a estratégia a ser utilizada com o grupo de estudantes. O segundo momento do desdobramento da pauta, né, é selecionar aí as aulas, a habilidade essencial, as habilidades de suporte, analisar essas habilidades, examinar a experiência de aprendizagem, né, de observar aí como está articulado o processo de leitura, né, o processo de escrita, também de uma forma interativa aí com os estudantes aí no centro, né, desse movimento aí do processo de ensino-aprendizagem, e como terceira etapa aí, refletir se as habilidades essenciais, elas são respectivas com os objetos de conhecimento e com foco aí no gênero textual, no nosso caso, o artigo de opinião, e ao final elaborar o planejamento, né, na TPC, observando aí os aspectos teóricos e também metodológicos, e as sugestões aqui deixadas. Então, para sistematizar o que nós vimos, nós revisitamos aí os aspectos teóricos, nós analisamos aí a sequência de atividade 5, e nós propomos aí uma experiência de aprendizagem com o gênero textual, artigo de opinião, para ser trabalhada, né, para ser desenvolvida, discutida aí no planejamento, na TPC da unidade escolar. E, por fim, né, nós deixamos aí as referências, né, para que vocês possam aprofundar nos estudos. Espero ter contribuído, né, com a formação, e é sempre um prazer estar com vocês, que vocês possam ter um excelente ATPC na escola e fazer um bom uso desse material. Até a próxima.